Queria dividir algo com todos vocês, que Deus colocou no meu coração. Quem quiser anotar, está em Provérbios. Hoje eu vou ler Provérbios, capítulo 16, versículo 25. Diz assim: há caminhos que parecem reto ao homem, mas no final conduz à morte. E algo me chamou a atenção aqui neste versículo. Uma palavra essa noite me chamou a atenção, que é a palavra morte, que está no final. E nós cristãos, nós cremos que existe dois tipos de morte: a morte física e também existe a morte espiritual. A morte espiritual, começar pela morte física. A morte física é aquela que já era. A gente perdeu o fôlego de vida aqui, do pó veio, para o pó voltamos. Mas isso não significa se a gente foi para o céu ou para o inferno, só encerrou nosso fôlego de vida aqui. Agora a morte espiritual, por incrível que pareça, ela é muito pior do que a morte física. Porque dela é que vem a vida. O Espírito vem de Deus. E a gente talvez não entenda, mas muitas vezes a gente perde esse propósito, esse Espírito que vem de Deus. E a gente muitas vezes não entende o plano, o propósito pelo qual Deus nos fez. E a Bíblia em vários lugares diz, mas em Salmos em especial, Salmo 139, a Bíblia nos diz, do versículo 15 e 16, fala assim: meus ossos, eles não estavam escondidos de ti, Senhor. Quando em secreto fui formado, entristecido, como nas profundezas da terra, os teus olhos viram meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer um deles existir. Então Deus tem um propósito na minha vida e na sua vida. Deus, ele tem um propósito até o último dia que nós teremos que passar aqui na terra. E muitas vezes a gente não consegue viver esse propósito. Às vezes por não saber que existe esse propósito. Às vezes por nunca ter tido um contato com Deus. E outras vezes porque nós se afastamos. E vivemos num vazio terrível. Talvez, como eu disse, você nem sabia disso. Ou talvez por causa das dificuldades da vida, você se afastou desses dias que Deus escreveu para a sua vida. Mas nessa noite, Jesus mais uma vez, com amor, com carinho, ele te chama. E ele te lembra: eu tenho um propósito de vida para você. Eu tenho uma vida para fluir aí dentro de você. Não é momento de parar, de desistir, de desanimar, mas momento de refletir e voltar a viver. E às vezes por não buscar nas escrituras sagradas, por não conhecer, por não se dedicar, a gente não sabe onde que tudo isso começou. E a Bíblia nos ensina que a morte espiritual, ela começou lá em Gênesis, no jardim do Éden. Quando Deus faz aquele jardim bonito para o homem, faz tudo, faz as plantas, as árvores, os animais, tudo ele deixou para o homem. Mas ele fala, ó, da árvore, do conhecimento do bem e do mal, vocês não toquem, porque se tocar, certamente vocês morrerão. E ali começa a morte espiritual. E dali começa a vir as dificuldades do homem. Às vezes essa perca de propósito de vida. Um exemplo muito triste que eu me peguei pensando e refletindo. Uma pessoa sem vida que todos nós conhecemos, se a gente olhar, é uma pessoa que usa crack. É uma pessoa que usa droga. Você pode olhar nos olhos dela. Você vê que ela está ali, mas aquele vazio, qualquer um que não conhece as coisas de Deus, você vê que ali não existe vida, não existe um propósito de vida. Até quem não é crente, quem não é cristão, quem não crê em Deus, fala, meu Deus, mas que vida, tá vendo? Até um ateu nessa hora fala, meu Deus, que vida que essa pessoa segue? Porque é muito lamentável. E esse é só um
exemplo que eu dei. Mas quantas vezes a gente vê pessoas com casamentos destruídos, com lares destruídos, famílias destruídas. E aí não está o Espírito de Deus, aí não está a vida de Deus, aí não está o propósito de Deus. E aí a morte, aí a tristeza, a lamento, o choro. Mas nessa noite, mais uma vez, Jesus, por muito amor, por muito carinho, Ele nos chama. E nos lembra que Ele tem essa vida para nós. Para todos nós. Basta crermos. E para não ficar só num exemplo de vida, tem um exemplo espiritual também. Ezequiel, capítulo 37, a Bíblia nos relata Deus levando Ezequiel numa visão, e ele vê um vale de ossos secos. E o Senhor manda ele profetizar aqueles ossos para que venham ter vida. E ele profetiza, e aqueles ossos se juntam, e criam tendões, criam carne, criam pele. E eu fiquei me imaginando Ezequiel olhando aquele exército, aquelas pessoas ali de pé. É a mesma coisa a gente olhar hoje uma pessoa que está assim no momento de distância de Deus, usando droga, igual eu falei, o crack. Você vê a pessoa ali, mas sem um espírito. E eu fiquei imaginando ali todos aqueles corpos formados. E Deus falando para Ezequiel, se não tiver o meu espírito aí não há vida. Você viu, estava feio. Estava só os ossos, agora tem carne, tem tendões, tem pele, mas não tem o meu espírito. Então não há vida. Sem o meu espírito não há vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só por mim chegaremos a Deus, Jesus diz. Deixe Deus soprar o Espírito dele em você esta noite. Neste momento, Deus está visitando lares de pessoas que estavam afastadas dele. Neste momento, você que está assistindo essa live, que há muito tempo não sentia a presença de Deus, que já tinha desanimado, que achou que nunca mais existia vida dentro de você, receba neste momento. Fortaleça, muda. Talvez você achou que esse ano era para acabar tudo mesmo, já estava difícil, e veio a pandemia, você já era. Mas esta noite o Espírito Santo de Deus te visita aí dentro, para mudar, para transformar. Para você saber que Ele existe, que Ele não muda. Assim como esta manhã eu vi o vídeo que nosso irmão oficial Agatha postou. Lindo, Deus tratou muito comigo. O homem peca, Deus toda vez visita o homem à tarde no jardim. E um dia o homem peca. E o que acontece? Ele foge da presença de Deus, mas Deus é o mesmo, Ele foi ali. Mesmo o homem pecando, o homem falhando. Deus, Ele nunca desistiu do homem, Ele nunca desanimou do homem. E por mais que falhamos, que erramos, que muitas vezes por causa do pecado que quer nos afastar de Deus, a gente fica mal, mas toda vez Deus nos chama para perto, nos chama para dar vida. E a Bíblia é fantástica, por isso que a gente tem que buscar ler, conhecer. A Bíblia diz que o pecado entrou no mundo por um só homem, mas onde entrou o pecado, onde entrou a morte, superabundou a vida. Superabundou a graça. Receba a graça que ela é de graça, mas não foi de graça. Receba a graça que ela é de graça, mas não foi de graça. Um dia o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, num alto madeiro pendurado, cheio de sangue, Ele pagou com preço de sangue. Então receba a vida, receba a graça, porque ela não foi de graça, mas ela é para mim e para vocês. Aleluia, Deus. Deus. E em Ezequiel também, eu li uma palavra fantástica. Deus, Ele chama Ezequiel, e Ele fala, vem, e Ele está mostrando o templo, o pátio, e Ezequiel vai onde que tinham águas, muitas águas, e Ezequiel, ele começa a andar, e as águas chegam no tornozelo dele. Deus fala, anda mais 500 metros. Acho fantástico isso. Deus, Ele dá até os detalhes. Ande mais 500 metros. E as águas chegaram no tornozelo. E Ele fala, ande mais 500 metros. E as águas chegam nos joelhos. Talvez você, pelas dificuldades, você desistiu. Mas mais uma vez Jesus fala, caminha mais um pouco. Caminha mais um pouco, vem aqui que tem fontes de águas da vida.
Ele nunca mentiu, nunca nos enganou. Ele falou que não iria ser fácil. Mas ele falou que a vitória era garantida. Porque ele é o caminho para a eternidade. E ele continua, anda mais 500 metros. E as águas chegam no joelho. Depois elas chegam na cintura. Ele fala, anda mais 500 metros. E eu fiquei imaginando, Senhor, mas andar já é difícil. Imagine nas águas. Aí a gente imagina em um mundo espiritual. Dar um passo no mundo espiritual é muito difícil. Um dia para a gente viver em santidade é uma guerra no mundo espiritual. Mas é prazeroso quando a gente anda, quando a gente vence. Porque a cada passo que a gente dá de Deus, a gente começa a sentir a presença dEle, a glória dEle. Porque a gente começa a chegar perto dEle. E as orlas dEle já tem a presença dEle, porque Ele é todo poderoso. E ele chama, vem mais, e chega um momento que ele fala, Senhor, aqui está profundo, e não dá mais pé. E ali é um lugar fantástico, lá no meio onde não dá mais pé. Por que ele não foi até o raso? Muitas vezes Jesus nos chama lá no fundo. As águas significam limpeza, pureza, é para nos limpar, purificar, para ficar afastado de tudo aquilo que não provém do Senhor. E Ele nos chama lá no fundo mesmo, onde que não dá pé, porque Ele quer nos limpar, nos purificar, porque só assim poderemos ter vida. Afastado mesmo de tudo, longe, distância. Muitas vezes a gente caminha e fala, eu não vou conseguir chegar, ainda está no tornozelo. Aí a gente caminha e fala, não dá mais, está no joelho, mas olha para trás, você já saiu do lugar, você já não é mais quem era. Eu não sou quem eu queria ser, mas também eu ainda não sou quem eu gostaria de ser, mas também já não sou mais quem eu era. Preste atenção nisso, Satanás, ele quer pôr que não, que a gente não andou, não deu um passo. Olhe para trás, talvez você já está com águas nos joelhos. Talvez quando começou a pandemia, você falou, já era, perdi meu emprego. Já era, eu não vou conseguir. Olha você aí, já passou a metade do ano. E Jesus falando que é possível sim, continua, caminha. Deus é conosco. E quando você chegar à cintura, que as guerras vão estar bem travadas ali, é um momento de dificuldade. Imagina no mundo físico, você ter que brigar com alguém com a água na cintura, já é uma guerra. No mundo espiritual, é pior ainda, porque os níveis vão aumentando. A cada passo que a gente dá, são guerras maiores que a gente enfrenta. Mas isso é bom, como eu falei no começo, a gente olha para trás e fala, eu cheguei até aqui. E aí você olha para frente e você fala, meu, está muito difícil. Mas olha a distância que eu estava do meu Deus. Eu estava lá atrás a 1000 metros, eu já andei. Eu já cheguei até aqui, então eu vou continuar. Lá atrás já foi, eu não tenho mais nada. O que passou, passou, eu não consigo restaurar. Eu tenho que viver meu presente, programar o meu futuro. Eu tenho que morar no céu. Eu não posso esquecer disso. Eu não posso esquecer de quem eu sou. Eu não posso esquecer quem que fez os meus dias, quem que me escolheu lá quando eu era um embrião. Eu não posso me esquecer quem que fez o jardim do Éden, quem que pensou e planejou em tudo, até mesmo na morte do seu único filho, para mim poder ter vida. Então eu não posso olhar para trás, eu tenho que olhar para Ele. E esta noite, eu queria te convidar a orar comigo, onde quer que vocês estejam. Onde tem um aparelho, uma televisão, um celular, um notebook ligado. Vocês aqui na igreja, curvem suas cabeças. Tudo que Jesus sonhou, tudo que Jesus almeja, é que conseguimos chegar nesse limite. Santidade, um limite de profundezas com Ele. E aí a gente, com o coração puro, reto, a gente fala, Senhor, mas eu sou humano, eu não consigo ser perfeito. Ele fala, eu sei disso, eu odeio o pecado, eu odeio as coisas erradas, mas eu amo o homem que é pecador. E eu não vi na Bíblia todas as vezes que a gente se prostra diante de Deus, que Ele não chega, que Ele não atende. A Bíblia fala pra gente, entre no teu quarto, tranque tua porta e em secreto fale com teu pai, e teu pai em secreto te ouvirá. Então neste momento, entre no mais secreto, entre num lugar que talvez você nunca entrou, ou entre num lugar que faz tempo que você não vai, que é o lugar santo do santo. É ali que você encontra a vida. É ali nas profundezas que a fonte jorra. É ali nas profundezas que você é limpo, purificado, restaurado. É ali que você encontra o verdadeiro Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores.